Olá, pessoal. Eu me chamo Nathalie, trabalho na divisão de fundos listados e de participações da CVM e uma das nossas atribuições é o registro e o funcionamento dos chamados fundos ETF. E é justamente sobre esses fundos que eu vim falar hoje, afinal de contas, o que são esses ETFs? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o nome. ETF vem do inglês e quer dizer Exchange Traded Fund. E apesar desse nome poder soar um pouco complicado à primeira vista, na verdade, os ETFs são fundos de índice e o seu conceito é relativamente simples. Então vamos lá. Fundo de índice é uma comunhão de recursos que tem como objetivo replicar as variações e a rentabilidade de um índice de referência. Esse índice de referência, ele mede o retorno de uma carteira teórica, como a carteira do Ibovespa. A carteira teórica do Ibovespa, ela tem toda uma metodologia pré-definida, critérios objetivos, a metodologia é pública. Então, os investidores que quiserem replicar o Ibovespa podem acessar a metodologia e replicar a carteira teórica do Ibovespa. Ah, mas então por que é legal ter o ETF? Qual é a vantagem de ter o ETF? Então, por exemplo, o investidor comum que quisesse ter acesso aos retornos associados ao Ibovespa. Teria que ir ao mercado, adquirir cada uma das ações que compõem o Ibovespa nas proporções necessárias. Isso provavelmente, com certeza, ia demandar um volume grande de recursos, inviável para o investidor comum. E é justamente a isso que o ETF vem atender. O ETF ele já faz esse trabalho, ele replica o benchmark, ele replica um índice de referência. E os ETFs são facilmente negociados em ambiente de bolsa e o investidor comum consegue adquirir as cotas desse ETF, consegue ter exposição aos retornos associados ao Ibovespa com bem menos recursos. E então, essa já é uma das primeiras vantagens que a gente pode enxergar nos ETFs. Ele possibilita que o investidor comum ele tenha exposição a retornos de ativos que de outra forma seria muito difícil de se conseguir. E a depender do índice de referência que esteja replicando, podem existir vários tipos de ETF. ETF de renda fixa, ETF de ações, ETF de ouro, ETF de moedas emergentes, são vários tipos. O ETF, como eu mencionei, ele busca replicar um índice de referência e por isso ele é um fundo passivo. Ele não é um fundo ativo, ele não pretende gerar excesso de retorno, mas tão somente replicar um benchmark. E como eu mencionei, o ETF, ele dá flexibilidade, porque existe uma variedade grande de índices que se pode replicar. E a partir daí a gente já pega uma outra vantagem, que é permitir uma maior diversificação de carteiras para os investidores. Além disso, o ETF possibilita que o investidor brasileiro consiga acesso, ele tenha exposição aos retornos associados de mercados estrangeiros. Então, por exemplo, o investidor brasileiro quisesse exposição aos retornos do mercado acionário norte-americano. Ele poderia adquirir cotas de ETF que replicam o índice S&P 500. Então, ele vai aqui na bolsa e adquire as cotas desses ETFs listados que replicam o S&P 500. Outra coisa, os ETFs são fáceis de negociar, como eu já falei, assim como as ações, eles são negociados em bolsa de valores, os ETFs listados, e ao longo de toda a sessão, de todo o pregão, os investidores podem comprar e vender essas cotas de ETF, e elas trocam de mão, assim como as ações. Os ETFs listados, eles podem ser negociados através do uso de conta margem. Então, por exemplo, isso significa que os investidores podem assumir uma posição vendida no ETF. Então, vamos pensar aqui no investidor que já tem uma carteira diversificada, só que ele acredita que o mercado vai ter um mau desempenho e ele não quer se desfazer desses papéis. Ele pode assumir uma posição vendida em ETF que replique um índice parecido com as ações que compõem a carteira dele e assim ele consegue redear esse portfólio. Ou então, o investidor pode simplesmente ter uma estratégia e assumir uma posição direcionada e
fazer uma venda descoberta de ETF, porque ele acredita que o mercado vai performar mal e ele quer aproveitar para lucrar em mercado de baixa. Nessa segunda situação, que envolve alavancagem, depósito em conta margem, eu destaco que o risco é bem maior, mas é possível fazer esse tipo de negociação através do uso de conta margem. Outra vantagem dos ETFs é que, por serem fundos passivos, eles têm uma baixa taxa de gestão. Como desvantagens, a gente pode citar o fato dos ETFs listados estarem sujeitos aos spreads de compra e venda, assim como as ações. Alguns ETFs estão sujeitos a risco de liquidez. É importante observar se aquele ETF, se ele tem um nível de negociabilidade razoável. Porque no momento em que você vai querer comprar ou vender as cotas do ETF, pode ser que o mercado esteja ilíquido. Então, essa é uma questão que se deve observar. Pelo tipo de ETF, qual o nível de negociabilidade dele, se você vai ter liquidez no momento que você desejar comprar ou vender essas cotas. Outra desvantagem é o custo de negociação, que está associado a negociar os ETFs em ambiente de bolsa de valores. E também desvantagem relacionada à tributação para os ETFs de ações. Os ETFs de ações, eles não são isentos de imposto de renda para vendas até R$20 mil. Então, diferentemente das ações, eles não são isentos nessa situação, eles pagam 15% de imposto. Se for day trade, pagam 20% de imposto. E, apesar de eu não ter mencionado no início, eu dei enfoque aqui aos ETFs listados. Os ETFs negociados em bolsa de valores, mas existe também ETFs negociados no mercado de balcão organizado. Os ETFs listados, eles são uma boa opção para quem começa a investir em bolsa de valores e não quer correr muitos riscos, além dele possibilitar uma diversificação dos investimentos do portfólio dos investidores. É isso, eu espero ter contribuído para um melhor conhecimento do que são os ETFs.